Boa tarde, irmãos. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe os irmãos também, através da internet, né? Deus abençoe vocês que estão aqui conosco para esse culto de Santa Ceia, né? Está conosco lá de Caxias do Sul, irmão Ney e a irmã Cris, né? Deus abençoe. Os irmãos sempre ouvem os seus nomes aqui, né? Hoje eles estão presentes aqui, né? Os irmãos de Alvorada e daqui de Sapucaia também. O Marcelo, Deus abençoe, né? Deus abençoe a irmã Graça, né, irmã Graça? Deus te abençoe. Abençoe a irmã Helena, a irmã Mara, enfim, todos os nossos irmãos. Nós vamos aproveitar para abrir nossas Bíblias em São João capítulo 3, versículo 5. São João 3, verso 5. E Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. 2 Reis, capítulo 19, versículo 3. E disseram-lhes: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de vituperação e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto, e não há força para dá-los à luz. Querido Criador, Deus amado, muito obrigado, Senhor, por esta hora que podemos nos reunir, e quando nós nos reunimos, o Senhor reúne conosco. Abençoa teus filhos, a cada um, fala em nossos corações e ajuda cada um em suas petições, Pai, em suas orações e tantos pedidos que eles têm feito. Eles até pensam que não vão ter a resposta, mas Tu já respondeu. Dê-lhe o consolo e a graça, e que o Senhor lhes conceda a bênção. Em nome de Jesus Cristo, toma esse pouco de pó nas Tuas mãos e usa como o Senhor queira usar. Venha e curar o enfermo. Tu é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tu é aquele mesmo Deus que abriu os olhos do cego lá atrás. Tu abre hoje. Tu limpa os leprosos, ressuscita os mortos, ó Pai. Tu dá revelação aos Teus filhos que estão na escuridão. E nesta hora, Pai, que a Tua palavra dê conforto e graça, força para cada um. No nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Poder sentar, meus irmãos. O profeta Isaías disse: este dia é dia de angústia, de vituperação, de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto e não há força para dá-los à luz. Fechou os 9 meses e a igreja não tem força, a mulher não tem força, né? Nós chegamos nesse tempo da cesariana, né? Fazer cesariana e muitos outros procedimentos, por exatamente como diz o profeta, a alimentação tem levado as mulheres à fraqueza, né? Às imunidades baixas, e elas não têm realmente, e muitas delas não têm condições nem de ter filho, porque pode morrer no parto. De repente é algo hereditário. E pensando numa confusão, diz o profeta,
o que é, na verdade, um nascimento. E aquilo que é uma alegria, é uma tristeza, é uma correria, é uma dor, né? E só a mãe sabe daquele momento. A confusão dentro da mensagem é o nosso tema. Apocalipse 22 e 18 diz: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. É um livro que também tem praga. O mesmo livro da vida também tem praga. Porque se alguém tirar quaisquer palavra do livro dessa profecia, Deus tirará sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Jesus fala em São João 3:3 sobre o nascimento para ver o reino de Deus. Verso 5, o nascimento para entrar no reino de Deus. Ele diz: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O profeta interpreta essa palavra ver por entender o reino. E no verso 5 ele disse: se alguém não nascer da água e do Espírito, que é o nascimento da palavra, não pode entrar no reino de Deus. A primeira doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, o irmão Brana disse que foi o novo nascimento. Você vê que Jesus disse que não pode entrar o que não nascer. Ontem ainda em Criciúma, eu estava falando um pouquinho sobre isto, que a mensagem dos 7 selos que foram revelados foi a mensagem do novo nascimento. Porque primeiro você tem que entender, nascer para entrar. Porque a maioria dos pregadores não levaram o povo a entender o que era a revelação desses 7 selos, que é o novo nascimento. Quando o irmão Brana pregou a mensagem necessário vos é nascer de novo, ele usou 2 escrituras. Ele usou São João 3 e Efésios 4. Efésios 4, quando perguntaram ao irmão Brana, em perguntas e respostas sobre o selo, pergunta 22, que teria a noiva de Cristo no ministério antes do rapto, ele disse seguro. Seguro. Ela é composta de apóstolos, profetas, evangelistas, doutores. É a mensagem da hora. Então, se você não nasceu de novo, de repente você nasceu na primeira e segunda etapa, e você não pôde nem entender, não pôde nem ver o reino. Entender o reino, ver o que é o reino de Deus. Jesus disse: o reino de Deus está em vós. O reino de Deus está em vós. Agora, o mistério que estava escondido desde antes da fundação do mundo, Jesus fala em São Mateus capítulo 13, que na verdade foi ocultado dos olhos dos sábios e entendidos e revelado aos pequeninos. Ele disse: muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes,
ouvi o que vós ouvides e não puderam, porque eles apenas eram sombra. Você vê que mesmo nos dias de Jesus, quando a coisa era tão real, ainda era sombra, até a última era da igreja. Aquele último anjo, o sétimo anjo, vindo para revelar todos esses mistérios, para deixar a coisa esclarecida para nós. É o momento que você nasce nos selos, nos trovões, no novo nome, na mensagem de uma só pessoa. Agora, você não somente está vendo, porque para você entrar, você tem que ver a porta, você tem que ver a casa, você tem que saber onde você está entrando. Você não apenas está vendo, mas você está entrando. Você sabe aonde está entrando. Você nasceu, você chegou à estatura perfeita de um varão. Eu lembro de uma palavra que o pastor Osmar falou. Eu escrevi aqui, estava escutando essa mensagem. Eles têm a mensagem de uma forma atrapalhada. Ele estava pregando uma mensagem, ele disse que hoje o ministério tem uma mensagem de uma forma atrapalhada. Eles não conseguiram montar o quadro. Porque quando você não consegue montar o quadro, você coloca a vaca pastando em cima da árvore. Então, o que é o novo nascimento? Não é o nascimento, é o novo. Porque esse nascimento Deus não aceita. Tem que ser o novo. Quando Jesus falava com Nicodemos, Nicodemos tinha nascido na mensagem de Moisés, na mensagem da lei, na mensagem do sacrifício, das cerimônias. Inclusive, ele observava tudo aquilo. Jesus disse que era necessário ele nascer outra vez. Ele disse: como é que pode suceder isso? Eu, um homem velho, voltar ao ventre da minha mãe e nascer segunda vez? Jesus disse: sendo tu mestre em Israel, não sabe essas coisas? Temos tantos mestres na mensagem que não sabem essas coisas. Era uma nova etapa, era um novo ciclo do ministério. Jesus vindo para um outro êxodo, tirando eles da lei e trazendo eles a graça, sendo introduzido por um profeta que foi o maior de todos, João Batista. E o seu ministério se tornou notório na Palestina, abrindo os olhos dos cegos, curando os enfermos, ressuscitando os mortos. Chamou a atenção. O ministério de João foi somente batizar as pessoas nas águas. Também chamou a atenção. Chamou a atenção de toda a Judeia. Agora, ele estava introduzindo o Messias para aquela nação tão cega, tão carnal, que estava presa nas tradições dos anciões. Eles não puderam enxergar, eles não puderam ver o que Deus estava fazendo naquela hora. E aquele dia era um dia de nascimento, mas não tinha força para dar a luz. Aquela igreja, aquela nação, os filhos tinham chegado a hora de nascer, mas eles não tinham força para dar a luz. A nação Israel é um tipo da igreja.
nós vemos também a condição da igreja do dia que nós vivemos. Ela não tem força para dar à luz uma noiva palavra. Não. O profeta diz: e o novo nascimento não é nada menos do que uma sujeira. Porém, as pessoas estão tão engomadas. Eles tinham a Bíblia de memória no dia de Jesus. Ia conversar com um sacerdote daquele, eles tinham tudo de memória. Eles tinham todo o Antigo Testamento na cabeça. Quer dizer, era um nascimento intelectual, era um ministério intelectual, era um quíntuplo intelectual. Eles não puderam enxergar a mensagem do dia que estava ali. Eles não puderam enxergar o Cristo do dia, porque eles tiveram um nascimento intelectual. Nicodemo disse: como é que pode acontecer isso? Eu sou um homem velho, voltar ao ventre da minha mãe? Que ciência é esta? Nunca tinha ouvido sobre aquilo. Era a sua primeira doutrina. Então, quando o irmão Brana traz os selos, é também novo nascimento. Você tem que nascer. Você pode ver que quando nós estamos aguardando também o nascimento de uma nova terra. Ela vai surgir dessa velha. Não é a velha terra reformada, é o nascimento de uma nova terra. Explica o profeta na mensagem O Futuro Lá. Então, ele não aceita esse nascimento que nós viemos através dos pais, o nascimento que nós viemos através da denominação, o nascimento que nós viemos hoje. Até antes da terceira puxada, ele aceitava o nascimento da primeira e segunda etapa. Mas hoje ele já não aceita, porque já é outro dia. Apocalipse 10, 8 a 11, João come o livrinho, profetiza outra vez. É aqui que você tem que nascer. Por isso a igreja, o nascimento traz dores. E a igreja está no momento de dores de parto. Para que o filho prometido apareça, nasça. Que filho prometido é esse? O arrebatamento. Que somente a revelação dos 7 selos vai nos trazer. Nenhuma outra mensagem vai trazer o filho prometido. Porque a igreja não tem força. A esposa engravidou. Esse é o momento. Você já viu uma mulher grávida correr, pegar peso? Não pode. Nós vemos tantos movimentos pentecostais hoje dentro da mensagem, confusão dentro da mensagem. E o povo pula e salta. Isso não é uma mulher grávida. É uma gravidez falsa. Eles têm voltado ao movimento pentecostal. A mulher grávida, quando está nos dias de dar luz, ela vai dando os seus passinhos. Ela não pode pegar peso, pode abortar. Mas a igreja, a virginécia, está com a gravidez falsa. Quando ela diz que ela também crê na terceira puxada, é uma terceira puxada falsa. Porque não tem 7 trovões revelado, não tem novo nome revelado. Agora, quando você vê a esposa, Apocalipse 10, 8 a 11, o filho está quase nascendo. É um momento de dor. Você pensa que ela está sorrindo? Está chorando. Ela está angustiada. Ela não vê a hora
daquele filho nascer, a ecografia espiritual já disse que é um filho, que é o arrebatamento, é o momento da primeira ressurreição. Não sei se vocês estão entendendo. Tudo que o pastor Osmar pregou em 23 anos foi novo nascimento. Foi novo nascimento. Necessário vos é nascer de novo. Se você pegar as mensagens do irmão Brana, desde a primeira e segunda etapa, até a revelação dos selos, até a última mensagem de liderança, é novo nascimento. Chamando o povo a um arrependimento, a uma conversão. Malaquias 4 nos chama a conversão. Ele converterá o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. João Batista trouxe a mesma mensagem. A nossa mensagem não é uma mensagem de conhecimento geográfico, não. É uma mensagem de nascimento. E novo nascimento. Ele disse: uma batata, para produzir outras batatas tem que morrer. Quando ela morre, ela fede, ela apodrece. Se você desenterrar ela, ela está fedida. Ela está saindo um broto. Ela vai trazer novas batatas. O grão de trigo, quando você joga na terra, ele tem que apodrecer. Nós vemos a igreja hoje, ela não apodreceu. Não, porque as pessoas nos repugnam, nos desprezam, porque nós temos apodrecido. O nosso cheiro, o mundo não se agrada. Nós estamos nascendo neste reino. Nós somos filhos dos 7 trovões. Nós temos um novo nome. Somos um povo peculiar, diferente. Como disse o perverso Amã, há um povo entre os povos cujas leis são diferentes, costumes são diferentes. Ali no livro de Esther, não convém o rei tolerar. Suas leis são diferentes. A comida deles é diferente. Era o povo de Esther. Nós somos diferentes. A igreja de Porto Alegre tem que saber que nós somos diferentes deles. Nós somos diferentes de Chapecó, de Goiânia. Somos diferentes de Jeffersonville. É o que nós cremos. Porque o novo nascimento é uma revelação. O que é um novo nascimento é fé. Agora, quando você nasce, porque o rapto também é uma revelação, e não tem duas fé, é uma só fé. Quando você nasce de novo, você potencialmente está raptado. Quando você nasce nos trovões, não é num sistema. Quando você nasce nos selos, na mensagem de uma só pessoa. Cristo é o mistério de Deus revelado, 234. O que é o novo nascimento, então? Você diria bem, irmão Brana, o que é o novo nascimento é a revelação de Jesus Cristo pessoalmente para você. O novo nascimento é a revelação de Jesus Cristo pessoalmente para você. Qual é a maior de todas as revelações? Irmão Brana disse, é a suprema deidade. Essa é a maior. Quando você nasce de novo, ele se revela em você.
Imagina Maria carregando a semente de Deus dentro dela. E ela sabia o que carregava. As outras moças não sabiam, porque elas creram na mensagem dos seus pastores. Mas Maria creu na mensagem do anjo. Nós temos crido na mensagem do anjo Brana, profetizada outra vez por João. Sabemos o que carregamos dentro de nós. Carregamos a Cristo, carregamos a mensagem, a revelação para esse dia. Amém? Estão vendo? Não que você se uniu a uma igreja, você apertou uma mão, você fez algo diferente, você disse um credo, você prometeu viver de acordo com um código de regra. Não, porém Cristo, a Bíblia, Ele é a palavra que foi revelada a você. E não importa o que alguém diga, o que aconteça, é Cristo, pastor, sacerdote, seja o que for, é Cristo em você, que é a revelação sobre a qual a igreja foi edificada. O que é isto? É Cristo sendo revelado. E Ele é a palavra, e quando a palavra é revelada, ela expressa a si mesmo, vê? Esse foi o propósito de Deus para Jesus Cristo, foi expressar a si mesmo para tomar suas próprias leis e viver de acordo com suas leis e cumprir a sua lei pela morte. E Cristo, Deus, morreu em carne, a fim de condenar o pecado na carne para que Ele pudesse trazer de volta consigo mesmo uma noiva gloriosa e redimida, que crerá somente na palavra de Deus, e não a trocará, como fez Eva, por concepções intelectuais do homem. Vocês veem isto? Essa é a ideia de Cristo, essa é a ideia de Deus. O novo nascimento revela isto. E se um homem diz que é nascido de novo e tenta colocar essas promessas de Cristo nesses últimos dias para alguma outra era, fazendo o Cristo ontem, mas não hoje, então esse homem ou essa pessoa tem estado em uma ilusão causada por Satanás. E se esse homem diz que ele crê nisto, e isso não se manifesta através dele, o novo nascimento é Cristo, é a revelação. Deus tem revelado a vocês este grande mistério, e isto é um novo nascimento. O que é isto? O que é os selos? É um novo nascimento. Veja que a Zera foi uma preparação, né? Na Zera, a criança estava ali nos seus 6 meses formando, né? Mas quando chegou os selos, já entrou para o 7º mês. Depois o 8º. E no 8º mês é o mês mais perigoso, que se salva no 7º e geralmente no 8º é muito difícil. Mas hoje, como a ciência está avançada, mas quando chegam os 9 meses, a expectativa. Chegou a hora de nascer, mas para a igreja ela não tem força. Mas a esposa, por se alimentar corretamente, né, por seguir todas as orientações do doutor de Efésios 4:11, ela tem força para dar luz, porque os trovões nos dão a fé arrebatadora. Para dar luz a este filho prometido, ela tem força. Se a igreja... Agora, o que você vai fazer quando você reunir todo esse grupo, onde a revelação está perfeitamente em harmonia, e Deus expressando-a através de sua palavra pelas mesmas ações, as mesmas coisas que Ele fez, fazendo a palavra manifestar. Se a igreja tão somente soubesse a sua posição,
ela saberá um dia. Então o rapto se irá quando ela souber quem ela é. Isso é o momento que ela venha saber quem ela é. Você tem que saber quem você é. Não é um cristão cheio de dúvida, não cheio de fé. Porque se você tem fé, a dúvida não está ali. Os dois não moram junto. Luz e treva não habitam junto. Onde tem a luz, as trevas desaparecem. Onde tem a fé, a revelação, a dúvida vai embora. Nós estamos no último momento. Nós não sabemos, só Deus, mas estamos debaixo de uma expectativa muito grande do arrebatamento. Porque hoje nós temos a mensagem. Deus leva o homem, mas não leva o seu Espírito, não leva a mensagem, o Espírito Santo. E Ele está aqui conosco. Sabemos que quando Ele levar a sua esposa, o Espírito Santo sai da terra. Por isso se chama grande tribulação. Haverá pregadores aqui na terra? Sim. A pregação do Evangelho, os movimentos pentecostais? Sim. Eles estarão totalmente enganados por aqueles movimentos. Terá mensagem do irmão Brano aqui em abundância. Terá mensagem de Apocalipse 10, 8 a 11 em abundância. Mas a esposa, ela já foi, porque ela nasceu dessa mensagem. Ela nasceu de novo, ela viu. Quando ela viu, ela entrou no rapto. E só entra nesse rapto uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher. Esse que entra nesse rapto. Mas se você ainda ficar com as suas dúvidas, você fica. Você fica, você sofre, porque você não saiu daqui. Você é apenas um pastor intelectual, um cristão intelectual. Você nunca nasceu. Você nunca apodreceu. Você ainda ama as coisas do mundo. São João disse, não ameis o mundo, nem as coisas que estão no mundo. Quem ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Nós vivemos num dia diferente de todos. O dia que nós vivemos, nem os dias de Noé é parecido. A era que nós vivemos é muito mais avançada. Noé viveu num tempo da sombra do que seria esse dia que nós estamos realmente atravessando aqui. São dias muito difíceis, muitas provas, muitas dificuldades, mas saiba disto, são dores de parto. Você pensa na sua luta, são dores de parto. Não aborte essa criança, não aborte esse rapto. Não, espera que venha a hora que ele nasça, ele venha a nascer. Ele venha a romper a bolsa de água, logo sangue, e a vida vem gritando, vem falando em uma língua estranha. É o momento que vamos para os seus braços. Porque o novo nascimento é Cristo, é a revelação. Então, quando ela souber isto, se dá o rapto. Ela tem que saber quem ela é. Quem ela é, ela tem que saber. Você tem que saber quem você é. Mas como, pastor? Renda-se a Ele. Entrega-se a Ele. Como diz São Paulo, não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. E quando as pessoas começarem a te desprezar,
por causa do seu vestido comprido, seu cabelo sem tirar nenhuma ponta. Esse é aquele momento que o mundo já não sente aquele cheiro bom de você. Você não tem o cheiro do mundo, você tem o cheiro de Cristo, o perfume de Cristo. Você está nascendo no reino, você não pertence a essa vida. Você não pertence a essa vida. Você odeia essa vida, porque aquele que ama a sua vida perde, disse Jesus. Mas aquele que perde por amor de mim, ele acha. É aquele momento que você pensa bem profundo em seu quarto, na sua casa, entre você e Deus, sobre a sua condição. Será que eu te agrado, Senhor? Não quero te abortar. Não, eu sei que essas são as dores, mas essas dores, esses momentos difíceis é que vai me levar lá. Agora, qual é esse grande segredo que se encontra sobre este selo? 323 do sétimo selo. Eu não sei, eu não conheço, não pude decifrar, não pude distinguir exatamente o que isto disse. Mas sei que foram aqueles 7 trovões fazendo-se soar um atrás do outro, soando 7 vezes diferente. Isso se revelou em uma outra coisa que eu vi. Então, quando vi isso, esperei pela interpretação. Voou de um lado ao outro ali e não pude decifrar. É exatamente isto. Estão vendo? Ainda não é bem a hora disto, mas está entrando nesse ciclo. Veja, está se aproximando. Deste modo, a coisa é fazer-se lembrar de que lhes falo em nome do Senhor. Esteja preparado, porque você não sabe em que tempo algo pode acontecer. Agora, quando isso for posto em fita, que já está, isso provavelmente afastará 10.000 dos meus amigos de mim, porque vão dizer que o irmão Branham está tentando se colocar e se fazer um servo ou profeta, ou algo assim diante de Deus. Permita-me dizer-lhes, meus irmãos, que isso é um erro. Só estou lhe dizendo o que vi e o que me foi dito, e agora vocês façam o que quiserem. Não sei o que vai acontecer, eu não sei. Só sei que esses 7 trovões contêm esse mistério. O que são os trovões? São as revelações contidas nos 7 selos. Qual é esse mistério? Essa esposa. Os 7 trovões contêm ela. Ela sai de dentro dos 7 trovões. Eu só sei que esses 7 trovões contêm esse segredo. Aquela besta, aquele camelo que levou Eliezer na Mesopotâmia para buscar a esposa para Isaac, ele trouxe a Rebeca. A coisa mais importante não era mais o Eliezer. O Eliezer já era conhecido de Isaac, já era o servo de Abraão. O importante não era o homem que foi montado no camelo. Ele foi importante quando foi, mas quando veio, o importante era ela. O importante não é o noivo de terno ali esperando a noiva. A expectação é ela chegando radiante, de véu e grinalda, e a música tocando, e ela chegando, e a igreja se levanta quando ela chega. A igreja não se levanta quando o noivo chega, mas quando ela chega, a música toca, a igreja se levanta. Todos viram para olhar, para ver como ela está, a sua roupa, seu rosto. Ela está chegando. Então, a grande expectativa do céu é ela, não é ele. Ele já chegou, ele morreu, ele veio em brana, agora é ela. Onde está ela? Os 7 trovões contêm esse segredo.
está dentro desses 7 trovões. Ela tem esse novo nome. Ela já chega com o seu novo nome, B-R-A-N-H-M, ela chega perfeita, porque Brana quer dizer perfeito, perfeição. Glória a Deus, os céus estavam quietos, todos entendem, pode ser tempo, pode ser a hora agora, em que essa grande pessoa que estamos esperando se levantar em cena, se levante em cena. Talvez esse ministério, que tenho tentado levar as pessoas de volta à palavra, tenha sentado uma fundação. E se tem, estarei deixando vocês definitivamente. Não haverá 2 de nós aqui ao mesmo tempo. Estão vendo? Se for isto, ele crescerá e eu diminuirei. Não sei, mas tenho sido privilegiado por Deus em olhar e ver o que foi isto. Veja, ver revelar-se até esse ponto. Agora, essa é a verdade. Não vamos entrar nos pormenores, mas os 7 trovões, guarda esse segredo. E os 7 trovões são as revelações contidas nos 7 selos. João comeu o livrinho e nos falou o segredo. Ficamos de pé. O grande Deus Todo-Poderoso está aqui conosco. Estamos aqui num culto de Santa Ceia, nesse momento de adoração ao Senhor. Que o Senhor Deus, Jesus de Nazaré, abençoa cada um de vocês através da internet, que estão realmente crendo nesta mensagem da hora, nessa mensagem do dia. Que Deus dê força, dê graça para cada um. Louvado seja Deus. São Mateus, capítulo 26. Deus abençoe todos os pastores que estão nos acompanhando. Pastor Sebastião José de Araxá pede oração, porque ele acha que está com suspeita de dengue, porque está muito fraco, muita febre, e ele me mandou áudio e ele pede as nossas orações. Pastor Mendes também tem Santa Ceia e os demais pastores hoje. São Mateus 26 e 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lo dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados.